Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar um assunto que é muito querido e muito estudado também, que cai bastante, muito atual, que é a Revolução Industrial, certo? Existem basicamente três revoluções industriais. Hoje nós vamos estudar a primeira Revolução Industrial, que é quando houve o início dessa formação do capitalismo industrial, do começo, do advento das máquinas na nossa sociedade. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre Revolução Industrial, primeiro a gente tem que entender por que a gente considera ela uma revolução. Afinal, o que é uma revolução? Revolução é quando a gente tem matança, revolução é quando a gente tem muitas guerras, nem sempre, certo? Revolução é quando a gente tem profundas transformações sociais e que essas transformações elas acontecem em todos os grupos sociais, dos mais altos até os mais baixos. Ela ocorre, tem que ocorrer no âmbito econômico, social, político, artístico, científico. Então ela tem que mexer com todas as estruturas da sociedade, uma transformação de 180 graus, certo? Uma volta inteira. E a revolução industrial, a industrialização, ela se enquadra dentro desse contexto como uma profunda transformação, já que ela vai transformar a forma como nós nos relacionamos, as formas como nós produzimos mercadoria, enfim, vai ser uma transformação de forma geral. Quando foi que a Revolução Industrial ela de fato começou? A primeira Revolução Industrial ela vai ter o pioneirismo inglês, ou seja, ela vai acontecer primeiro na Inglaterra, como diz aqui o slide, a partir de 1760, 70, 80, existe um pequeno desacordo com relação a isso, mas vai acontecer a partir dos fins do século XVIII, certo? A primeira revolução, a segunda século XIX e a terceira século XX. Essa revolução vai transformar ao jeito que a gente produz mercadoria através da invenção de novas máquinas, máquinas a vapor, novas organizações de trabalho. Essas inovações vão alterar as nossas relações sociais e vão transformar o significado de trabalho na nossa sociedade, certo? Continuando. Para a gente entender direitinho o que foi essa nova fase de produção de mercadorias que vai mexer tanto com as nossas vidas, a gente tem que entender as três principais formas, de modo de produção que aconteceram na nossa sociedade ali, do modo de produção até chegar à versão do capitalismo que nós temos hoje. Nós temos o artesanato, como tem aí no primeira bolinha de vocês, a manufatura, a produção manufatureira e a produção industrial. Como é que se dá? A produção artesanal ela vai acontecer principalmente ali pela Idade Média, e essa produção se dava de forma individual, manual, sem uso de ferramentas maquinárias, certo? Então, um exemplo para vocês. A gente tem um produtor de uma sandalinha de couro dessas que a gente é muito acostumado a ver no artesanato. Esse artesão, ele vai fazer a sandália do começo até o fim dela. Então, ele vai cortar o couro, ele vai colar a sola de pneu, ele vai costurar, ele vai pregar e ele vai usar instrumentos manuais como o martelo, o prego para poder fazer essa sandália. Ele é dono de todas as fases de produção, porque ele produz a mercadoria do começo ao fim, e ele também é dono de todo o conhecimento de produção da mercadoria. Ele sabe fazer a mercadoria inteira. Essa fase a gente chama de fase de produção artesanal, o artesão, certo? Como eu disse, predominou ali no período da Idade Média. Nessa transição aí do artesanato para uma forma mais industrial, nós vamos ter a produção manufatureira ali, já quando se inicia a primeira fase do capitalismo comercial, certo? Como é que ela acontecia? Existiam as ferramentas manuais, ainda não existia a máquina, porém começou-se a se ter uma divisão do trabalho. Um indivíduo cortava o couro, o outro ia lá e costurava, o outro ia lá e pregava a sola, tudo de forma manual, porém com um trabalho dividido, e isso acelerava a produção da mercadoria. E muitas vezes acontecia na produção manufatureira de que o dono daquele lugar onde se produzia a mercadoria, daquele pequeno lugar onde existia essa produção, no caso de sapato, muitas vezes ele não trabalhava naquela produção, certo? Existiam outras pessoas que trabalhavam para ele. Porém, na produção manufatureira ainda é manual
instrumentos manuais, mas com divisão do trabalho. Já na terceira fase, que é a fase que nós vamos estudar aqui, a produção industrial ela é mecânica. A gente tem um advento das fábricas, certo? E a criação de uma nova classe social, na verdade, duas novas classes sociais, como a gente já estudou em sociologia, que é a burguesia industrial e o operariado, certo? A burguesia industrial que vai surgir como dono das fábricas e o operariado que vem de operário, que trabalha na máquina, operando a máquina. Nessa versão, que é a maquinofatura, o trabalhador ele já não conhece as fases de produção da mercadoria, porque o que ele faz é operar a máquina, certo? E o trabalho também é extremamente dividido. Numa máquina você aperta um parafuso, na outra máquina, enfim. Ou então nessa primeira fase, que foi uma fase voltada para a indústria de tecidos, têxtil, eles ficavam naquelas máquinas de tear, puxando, empurrando alavancas, enfim. Ele já não era dono do conhecimento de produção da mercadoria e era submetido à máquina. Então existia uma desvalorização do trabalhador, certo? Essas são as três fases que nós conhecemos até chegar à produção mecânica. Mas, professora, você disse que quem foi primeiro, né, que fez a Revolução Industrial foi a Inglaterra, foi o pioneiro. Por que a Inglaterra foi pioneira nessa Revolução Industrial? Aqui eu estou listando para vocês alguns motivos de por que a Inglaterra foi primeiro. Vamos lá conhecer alguns deles. Capitais acumulados. A Inglaterra acumulou muito capital, muito dinheiro, através das suas explorações coloniais, explorando outras colônias, através da sua pirataria, que era saqueando outros navios que se aproximavam da Inglaterra, ou com acordos comerciais dentro da própria Europa, como os acordos que a Inglaterra tinha com Portugal, que eram muito lucrativos para a Inglaterra. Então, ele acumulou capital para investir na industrialização. Segundo motivo, disponibilidade de mão de obra, e esse motivo é muito importante. Prestem atenção. Os chamados cercamento dos campos ou enclausures. O que é que foi isso? Acontecia que no campo, os camponeses eles viviam em terras amplas, né, no campo da Inglaterra, e essas terras eram terras chamadas comunais, eram terras comuns, certo? Os camponeses podiam trabalhar naquela terra, viver dela, sem precisar pagar por estar usando aquela terra. A Inglaterra vai baixar uma lei chamada Lei do Cercamento, certo? E nessa lei ele dizia que essas terras passariam a ser cercadas para a criação de ovelhas. Ou seja, eles vão começar a botar cercas nessas terras, que eram comuns, e que ovelhas iam ser criadas nelas. Por que ovelhas? Porque era para a produção de lã que ia ser usado na indústria têxtil, que era a indústria que estava surgindo naquela época. E aí você me pergunta, o que é que vai acontecer com esse trabalhador que vivia naquela terra? Ele vai ser expulso de lá, porque essas terras vão ser para criações de ovelhas. Quando o trabalhador é expulso da sua terra, ele tem que sair do campo e ir para a cidade. A gente chama isso de êxodo rural. Por que ele sai do campo e vai para a cidade? Porque ele vai atrás de trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo, que era onde tinha emprego para ele. Isso gera uma disponibilidade grande de mão de obra para trabalhar nas fábricas, a um preço baixíssimo, já que existia uma grande oferta de mão de obra. Então, caso você não seguisse, não aceitasse o salário que eles impunham, se você não aceitasse aquilo que fosse determinado, você era facilmente descartado e outra pessoa era contratada no seu lugar. Até porque a profissão de operário não exigia tanto conhecimento, era um operador de máquinas, não era mais um artesão. Então ele era facilmente descartado, certo? Próximo motivo, mercado consumidor. A Inglaterra, por ter sido pioneiro primeiro, ela tinha muitos mercados consumidores para vender sua mercadoria. As colônias que ela tinha, ou territórios de outros países, como foi o caso do Brasil, a gente comprou muito da Inglaterra, vimos isso no capítulo passado. Para os próprios países europeus, porque eles ainda não tinham feito a Revolução Industrial, e também para os trabalhadores que estavam trabalhando nas fábricas, que recebiam salário. Nesse caso, eles já poderiam consumir aquilo mesmo que eles produziam. Olha que interessante, certo? A Inglaterra tinha uma marinha poderosa, ela que controlava, através dos atos de navegação que foram determinados um tempo antes, a entrada e saída de mercadoria na Inglaterra apenas com navios ingleses. Existia uma burguesia no poder consolidada que tinha interesse em desenvolver o capitalismo desde a Revolução Gloriosa,
que limitou o poder do rei e da rainha. E existia a predominância da ética protestante, que, como nós vimos em sociologia, fala que aquele que trabalha é aquele que vai para o céu, o trabalho é valorizado. Então, existia uma mentalidade que favorecia ao trabalho, ao acúmulo de riqueza, enfim. Essas são as características que fizeram a Inglaterra ser a primeira na Revolução Industrial. Mas depois, na segunda, a gente vai ver outros países acompanhando a Inglaterra, certo? Nos avanços técnicos, nós podemos falar sobre o desenvolvimento de máquinas a vapor, que foi a grande invenção, certo, daquele período, que foi aperfeiçoada por James Watt, como vocês estão vendo aqui. A máquina de fiar, que era uma máquina importante para a indústria têxtil. Por que foram importantes essas máquinas? Porque elas aumentaram a produção de mercadoria, aumentou a produtividade, ao mesmo tempo a gente tem mercadorias que são iguais ou extremamente parecidas, né? Uma padronização da produção e diminui o custo na mão de obra. Você está produzindo mais mercadoria de uma forma mais rápida e pagando pouco aos trabalhadores, certo? Aqui um exemplo das máquinas. A máquina a vapor, né? Aquela movimentada a vapor. Essa outra era a máquina de tear mecânico, dos primeiros tempos da industrialização. Operando uma máquina de tear, vamos deixar aqui a informação de que era bem perigoso o manuseio dessas máquinas, certo? Você poderia perder dedos, mãos, você poderia se queimar. E se isso acontecesse, não existia nenhuma seguridade trabalhista. Nesse primeiro momento da Revolução Industrial, não existiam direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores. Isso é uma conquista que foi feita ao longo de muitos anos, certo? Aqui nós temos outras imagens de trabalho. E aqui uma imagem bem conhecida, na verdade, que são crianças trabalhando. Outra característica da questão do trabalho nessas fábricas é que eles eram exercidos por mulheres, homens, crianças, não existia essa distinção, não existia qualquer proteção trabalhista, e as crianças e as mulheres, inclusive, ganhavam menos, porque se entendia que elas produziam menos, a produtividade delas eram menores. E assim, inclusive, passíveis de castigos físicos, caso não estivesse de acordo com a produção. O tempo de trabalho era estimado em 16 a 18 horas de trabalho por dia. Vocês conseguem imaginar em 24 horas você trabalhar 16, 18 horas por dia com uma pausa, em pé o dia inteiro, trabalhando em máquinas perigosas, que se você se machucasse ou você se tornasse inválido, você seria dispensado sem nenhuma seguridade, certo? Muitas transformações sociais aconteceram por causa da Revolução Industrial. Houve um aumento houve uma urbanização, óbvio, as pessoas passaram a ir para as cidades, uma saída muito grande do campo para a cidade, o êxodo rural, e a gente também tem uma disseminação de miséria, massa de trabalhadores vivendo em condições precárias, péssimas moradias, baixos salários, longas jornadas de trabalho. Quer dizer, a gente vai ter o desenvolvimento de cortiços, casas tumultuadas dentro da Inglaterra, disseminação de muitas doenças ligadas a questões sanitárias, como saneamento, sujeira, dejetos, ratos. Temos também que falar sobre a questão ambiental, né, como isso impactava as queimadas, poluição, desmatamento até para derrubar árvore para conseguir o carvão vegetal, enfim, o impacto ambiental extremo, né, que hoje nós estamos aqui vivendo a consequência desse processo da Revolução Industrial e o impacto ambiental que ele causa, ok? Aqui temos muitas outras consequências da Revolução Industrial, como o desenvolvimento dos transportes, da tecnologia, aumento da produção, um crescimento das cidades, aumento das doenças, enfim, muitas coisas que eu já apontei para vocês aqui por cima, certo? Aqui, máquina a vapor e locomotiva, as primeiras. O trem, né, a locomotiva que virou um símbolo da Revolução Industrial, do lema do progresso, sempre andando para frente, nunca para trás, deslocando pessoas e mercadorias. A poluição, né, muito comum naquele período. A locomotiva. A imagem sobre as condições de trabalho realmente que essas crianças viviam, que tinham muitas que vinham de orfanatos. Enfim, a gente chega a uma situação em que vamos começar a ter manifestações trabalhistas, certo?
Eles não vão viver nessa situação de trabalho sem começar a reivindicar por melhores condições. Prestem atenção, isso vai acontecer de uma forma muito lenta, vão levar muitos anos para as conquistas trabalhistas. Mas o movimento operário foi importantíssimo para serem conquistados os direitos que nós temos hoje, de 8 horas de trabalho. Imagine, trabalhavam 18 horas, certo? Então, nós destacamos 3 grandes movimentos operários, como o ludismo, o cartismo e as trade unions, que eram a formação dos primeiros sindicatos, certo? O que era o ludismo? Burguesia versus operariado, que é a luta de classes que o Marx fala, né, que se dá nesse período. Para a gente concluir, vamos para esses movimentos. A gente tem o ludismo. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento em que os trabalhadores acreditavam que as mazelas que eles viviam, as dificuldades que eles viviam eram culpa da máquina. Então eles eram chamados de quebradores de máquinas. Eles iam lá, quebravam as máquinas e reivindicavam por melhores condições. No primeiro momento foi uma revolta muito importante, porque foi um dos primeiros movimentos de manifestação. Porém, nós sabemos que o problema não era a máquina, certo? Era a má distribuição de renda, era a exploração do trabalhador, a concentração de riqueza na mão da burguesia, que substituiu a máquina e dispensou os trabalhadores que foram extremamente massacrados pela força do Estado e policial, que sempre ajudou nisso, certo? Então, esse primeiro movimento foi importante como um primeiro movimento de manifestação, mas foi amplamente reprimido, os quebradores de máquinas, os ludistas. Nós temos depois os cartistas, né, o cartismo, que vem realmente de carta. Eles escreviam uma carta ao povo, que eram manifestos, em que eles pediam melhores condições de trabalho, sufrato universal masculino, viu? Que é todos os homens poderem votar, uma participação no parlamento que a classe operária não tinha. Então, as leis que vinham do parlamento eram leis decididas pela grande burguesia, que eram os donos das fábricas. Então, os trabalhadores eles tinham que se submeter àquilo. E eles sempre estavam em desvantagem. Mas, enfim, eles enviavam essas cartas pedindo melhores condições, já foi uma forma mais organizada de manifestação. Porém, eles também foram massacrados, mas conquistaram alguns direitos ao longo dos anos, certo? E, por fim, a gente tem a formação das trade unions, que são as primeiras organizações de associação de trabalhadores que a gente chama hoje de sindicatos, certo? Quais são os sindicatos? Como assim sindicato? Por exemplo, o sindicato dos motoristas, o sindicato dos professores. No caso, a gente tem o sindicato, o operariado, que é o dos operários, que com certeza acredito que seja o maior sindicato do Brasil, por exemplo, hoje, né? É o sindicato que vai lutar pela categoria por melhores condições de vida. E eles vão se formar nesse período aí, já no século XIX, né, 1800, enfim. E aí a gente vai, através de luta, muita manifestação, muitas mortes, muitas prisões, ter a conquista de muitos direitos trabalhistas, ok? Existem outras coisas, segunda, terceira revolução industrial. A gente segue o conteúdo depois. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabem, é só perguntar. Obrigada.